Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós temos a honra de receber o Carlos Eduardo da Silva Barbosa para a nossa aula sobre formatação de trabalhos científicos. Ele é graduando em Psicologia pela Universidade do Grande Rio, pós-graduando em Sexualidade e Psicologia pela Uniabel. Atuou como monitor acadêmico das disciplinas base, epistemológicas da psicologia, psicologia da criança e do adolescente, psicologia da contemporaneidade, estágio básico supervisionado em psicologia e processos educacionais. E ele atualmente é monitor da disciplina de aprendizagem e memória, além de ser membro da Liga Acadêmica de Gênero e Sexualidade, da Liga Acadêmica de Saúde LGBTQIA+, do Centro Universitário do Distrito Federal, e da Liga de Saúde Mental Piauiense. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Oi, Lara, muito obrigado aí. Gostaria de agradecer tanto a você como a Vitória, né, pela parceria que a gente tem construído aí, né, ao longo desse ano. Eu espero que a gente possa trabalhar junto durante muitos anos, tá bom? Deixo aqui o meu abraço a vocês e também a todos que estão aqui presentes. Nós podemos iniciar? Pode sim. Então tá ótimo. Então, pessoal, eu acredito que o André, né, ele ministrou brilhantemente para vocês já um conteúdo sobre a elaboração dos artigos em si. E a parte que eu gosto muito é essa questão da formatação textual, né, porque ela é muito importante, tanto para as publicações, né, que a gente quer submeter como artigos em revista, em capítulos de livro, e também os resumos, né, e também para a nossa formação, né, na nossa graduação, porque acredito que, assim como a gente tem muitos trabalhos para fazer, né, então é algo assim muito importante. E eu gostaria de perguntar, até se vocês puderem responder aqui no chat, pode ser até de forma escrita, se vocês já têm o costume assim de submeter trabalhos em congressos, essas coisas. E aí vai facilitar aqui a nossa dinâmica. Ou se tem alguém que ainda não tem praticado tanto como a Vitória, como a Lara, que publicam bastante, né? Poxa, que legal. Então é bom que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então vamos iniciar, pessoal. Deixa eu só passar o slide aqui rapidinho. Então, pessoal, gostaria de falar que a primeira coisa que a gente precisa verificar na nossa formatação dos nossos trabalhos escritos é a questão das margens, né? E eu vou estar mostrando na prática para vocês, mas eu trouxe aqui só para vocês verem como é que funciona, né? E, assim, os trabalhos na ABNT, ele precisa estar com a margem superior, ou seja, na parte de cima, com 3 centímetros, na parte esquerda também com 3 centímetros, e na parte inferior e na parte direita com 2 centímetros. Isso é algo muito importante, porque desde lá do segundo período, eu achava que eu sabia, eu fiz errado uma vez. E aí eu perdi alguns décimos num trabalho somente por conta disso, né? Quando a gente perde, a gente acaba fixando, né? A gente parece que dá mais valor que a gente perde do que a gente ganha, né? Então, assim, aquilo ficou ali na minha memória. Eu falei, é algo que eu não posso errar. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aí, nesse momento, eu vou compartilhar a tela inteira, que eu acho que fica melhor. Deixa eu só interromper essa aqui. Vocês veem a minha tela, pessoal? Agora eu não consigo ver o chat de vocês. Estamos vendo do Word. Isso mesmo. Então, pessoal, aqui a gente está com um trabalho. Vamos imaginar que a gente fez o trabalho direitinho e agora a gente vai formatar ele. E aqui, no caso, ele é um resumo expandido, né? Foi submetido no Congresso.
O resumo expandido, geralmente, ele tem de 3 a 5 páginas, né? Como se fosse um trabalho de graduação que a gente já está acostumado a fazer. Aí, o que eu tenho que verificar? A primeira coisa, como eu falei para vocês, a margem. Então, eu venho aqui, ó, eu vejo que está ok. Aqui já está personalizado, ó, como eu falei para vocês, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Se você sempre deixar assim, não vai ter problema. Só que tem vezes que ela fica assim, ó. Aí tu fala, ué, tem alguma coisa de errado, tá muito centralizado, né? Aqui como é que fica o texto? Aí a gente vem, modifica aqui, ó. Você vê que fica direitinho, bonitinho, tudo arrumadinho. Você consegue verificar aqui, ó, que o espaçamento aqui da esquerda ele é mais largo do que o da direita, justamente por ser equivalente a 3 centímetros na esquerda. Aqui, ó, 3 centímetros em cima, você vê que é bem larguinho também. E aqui embaixo você vê que é um pouquinho menor. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo certo. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai para a parte do texto. Como é que seria essa parte do texto? Aqui está escrito assim, que o alinhamento do texto ele precisa ser justificado, que o recuo à esquerda deve ser de 0 centímetros, à direita também 0 centímetros, que o espaçamento antes deve ser 0 centímetros e depois também. E que a primeira linha deve ter 1,25 centímetros. E o espaçamento entre linhas 1,25. Olhando assim é um pouco confuso, né? Mas quando a gente mostra na prática, vocês conseguem entender melhor. E aqui eu botei até um quadrinho, ó. Fica bem explicadinho. Quando você for fazer essa formatação do seu texto, do seu parágrafo, você vai ver que aqui, ó, alinhamento justificado, esquerda, direita, antes e depois, tudo 0. A primeira linha é algo que o pessoal erra muito, gente, porque tem pessoas que elas colocam na primeira linha 2 centímetros ou 1,27. Não faz muita diferença quando é 1,27, mas como nós sabemos que o correto é 1,25, a gente faz da maneira correta. E aqui no espaçamento entre linhas, ó, aqui embaixo, 1,5. Agora eu vou mostrar na prática para vocês como é que se formata e vai aparecer esse quadrinho. Aqui, eu não sei se vocês conseguem observar, esse parágrafo está todo desconfigurado. Alguém consegue identificar quais são os erros nesse parágrafo? Que não seja a Vitória respondendo que ela já sabe. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Isso, espaçamento. O espaçamento está errado. Isso. O espaçamento está muito grande, né? Já dá para verificar que tem alguma coisa errada ali no espaçamento. Um outro detalhe, pessoal, que eu não sei se vocês perceberam aqui ou perceberam e não falaram, é esse título de sessão aqui, ó. Olha onde ele está. Os títulos de sessões, pessoal, eles sempre vão ser alinhados à esquerda. Então, sempre o correto é ser dessa maneira aqui, ó. Tá vendo aqui? Palavra-chave, introdução, sempre vão ser alinhados à esquerda. Aí agora, eu vou selecionar o parágrafo e ver quais são os erros nele, ó. Aqui o que aconteceu? O especial, ele não estava na primeira linha com 1,25. Ele não estava com espaçamento 1,5. Eu coloquei de propósito, ele estava com espaçamento duplo. Aqui, agora ele fica direitinho. Tá vendo? E algo muito importante, até que algumas pessoas erram, é quando você não dá esse espaçamento aqui, ó. Você deixa junto. E aí, a ABNT ela indica que você tem que ter um espaço de uma linha de 1,5 centímetros entre a seção, que é essa aqui, a introdução, e o título. É só você dar um Enter. Ó. Mas aí você tem que verificar se esse espaço aqui de uma linha ele é de 1,5 entre linhas. Ó. É só você vir aqui e verificar. Ó. Aqui, tudo ok. Ó.
1,5 entre linhas. Então, sempre vai ser dessa maneira, pessoal. É sempre bom lembrar, assim, foi algo que eu já errei bastante também, de deixar junto ou de não respeitar esse espaçamento de 1,5. Até então, tudo ok, gente? Sim, beleza. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Agora, pessoal, a gente vai chegar na citação direta. O que acontece na citação direta? A citação direta é o copia e cola. É quando a gente pega uma parte do texto e a gente coloca ali no nosso trabalho. A citação direta, pessoal, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem dois tipos de citações diretas. Tem a citação direta curta e a citação direta longa. A citação direta curta é quando ela só vai, quando você copiou e colou um trecho, que só vai até 3 linhas. Então, assim, você copiou e colou até 3 linhas, a citação direta curta. Aí, o que você faz? Você coloca entre aspas. Ó. Aspas no início, aspas no final. Aí, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual o significado desse colchete aqui. Desse colchete com os 3 pontinhos. Alguém saberia explicar? Pode falar, Lara ou a Vitória. Falaram aqui no chat que é uma continuação. É isso mesmo. O que acontece? Tem muita gente que erra a citação direta justamente por conta disso, porque esse colchete com os 3 pontinhos aqui significa que veio algo antes dessa palavra aqui, ó, a psicologia. Antes disso veio alguma coisa. Só que eu não quis colocar. Então, eu tenho que sinalizar que eu peguei uma parte que está ali no meio do texto. Entendeu? E ela pode ser aqui tanto antes quanto no final. Por que no final não está? Porque quando você coloca que no final não está, porque a frase terminou com a palavra discriminações. Se veio alguma coisa depois dela e eu não coloquei, aí eu tenho que colocar esse colchete com os 3 pontinhos. Agora eu vou mostrar isso para vocês na prática, aqui num trabalho. Esse aqui é o meu TCC, e eu faço com 2 amigas minhas, né? Yasmin e Letícia. A Letícia está até aqui. Eu agradeço a ela por estar aqui prestigiando. Esse aqui é o título do nosso trabalho, né? Se alguém que se interessar e quiser ler depois. Os desafios enfrentados por homossexuais cristãos em igrejas evangélicas pentecostais, né? A gente gosta de escrever sobre tudo que é polêmico, né? Acho mais interessante. O que acontece aqui, ó, nesse trecho aqui, a gente está falando sobre a homossexualidade, a definição de homossexualidade. E aí, o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei, ó, definida como a orientação sexual que envolve a atração afetiva sexual entre pessoas do mesmo sexo. Porém, aqui eu não coloquei, porque você pode colocar tanto o parêntese quanto o colchete, os 3 pontinhos, porque veio outras coisas, outras palavras, né, na continuação, mas que a gente não achou interessante colocar no nosso texto. Então, a gente para por aqui. Mas aí, o que você vê aqui? Ó? Essa citação direta, curta, ela só tem 2 linhas. Então, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, aspas aqui, aspas no final, e faz a citação. Quando é no final, sempre de caixa alta, né? Aqui o autor Albuquerque. Aí você coloca vírgula, espaço, ano, 2003, vírgula, ponto, espaço 517. Aqui, ó, é uma citação indireta. Sempre que for citação indireta, no início da frase, você não coloca em caixa alta. Caixa alta sempre vai ser assim, ó, finalzinho da frase, aqui, ó, início. Início não precisa de caixa alta. Até aí tudo ok, pessoal? Vocês podem fazer perguntas que eu vou respondendo também, tá bom?
Caso tenha alguma pergunta, eu respondo. Deixa eu olhar aqui no chat. Entre o autor e o ano de publicação é vírgula ou ponto? Deixa eu dar uma olhada. Entre o autor e o ano de publicação. É vírgula. Sempre vai ser vírgula. Se no caso fosse mais de um autor, vamos supor que fossem dois autores. Vamos supor que fosse Albuquerque e Barbosa. Aí seria assim, ó. Albuquerque, e aí ponto e vírgula, Barbosa. Aí como vai entrar o ano, não é mais ponto e vírgula, é só vírgula, tá bom? O ponto e vírgula você coloca para dizer que tem mais de um autor. Quando você encerra com vírgula, é que depois vai vir um ano. E um diferencial também, pessoal, da citação direta para indireta, é que na citação direta você sempre tem que colocar o número de página. O formato é esse, autor, ano, numeração de página. Quando a citação é indireta, não. A citação indireta é só isso aqui, ó. Autor e ano. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Agora, pessoal, vou falar sobre a citação direta longa. Um dado muito importante também, aqui para vocês verem, ó. Essa citação aqui, que eu fiz, que ela é citação direta curta, quando for algum órgão, você não pode abreviar, pessoal, entendeu? Quem disse isso aqui, ó, foi o Conselho Federal de Psicologia em 1999. Por ser um órgão institucional, eu tenho que colocar por extenso. Eu não posso colocar assim, CFP, eu não posso. Tem que ser o por extenso, que é algo que está aqui no nosso texto também. Ó. Conselho Nacional de Justiça. Sempre por extenso quando for citações. Agora, uma dica importante também. Vocês sabem o que significa esse tracinho aqui? Ó? Esse autor? Scorsolini. Aí tem um tracinho aqui, Comin. Alguém sabe o que significa esse tracinho aqui? Aqui onde eu estou selecionando. São dois autores? Não, é um autor só. Só que o que acontece? Quando você coloca um tracinho entre os seus sobrenomes, significa que você quer ser citado dessa maneira. Por exemplo, o meu nome é Carlos Eduardo da Silva Barbosa. Se alguém for citar um trabalho meu, ela citaria assim, Barbosa 2022. Só que como eu acredito que tem um monte de Barbosas por aí, o que eu fiz? Eu coloco o tracinho entre o Silva e Barbosa. E aí, quando alguém for me citar, ela tem que citar assim, Silva Barbosa 2022. Entendeu? Então, isso é uma dica assim, muito interessante. Foi até um orientador que me deu para pessoas assim, que têm um sobrenome muito os dois últimos. Entendeu? Aí fica mais fácil de te identificar. Então, assim, quando os meus amigos eles procuram algum artigo e eles veem lá, Silva Barbosa, tem mais chances deles saberem que sou eu, do que se fosse só Barbosa. Até aí, tudo ok? Tá ótimo, vamos lá. Aqui, pessoal, agora a gente vai falar da citação direta longa. A citação direta longa é o quê? Se a citação direta curta, ela só vai até 3 linhas, a citação direta longa é quando ela passa de 3 linhas. E aí, ela tem uma formatação diferente. Quando você faz a citação direta longa, que é um trecho assim desse tamanho, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros à esquerda e também diminuir o tamanho da fonte. E de 12, ela vai para 10 centímetros. Aqui como é que ela fica quando você for fazer? Você vai justificar também e você só muda aqui, ó, o recuo à esquerda. O restante fica tudo zero. E aqui, onde era 1,5 entre linhas, vai virar o espaçamento simples. Agora eu vou mostrar aqui para vocês
num trabalho escrito, como é que ficaria? Como é que ficaria se esse parágrafo todo aqui fosse copiado e colado de algum lugar e eu fosse fazer uma citação direta longa? Eu venho aqui, página inicial, parágrafo, aqui, ó, recuo à esquerda. Eu tenho que tirar essa primeira linha aqui, ó, porque tá vendo? Senão fica com o parágrafo e tem que ser juntinho, ó, nenhum. Tiro 1,5 e coloco simples. Ó. Pronto. Essas seriam... E tá faltando alguma coisa aqui, vocês conseguem identificar? Na verdade, tá faltando duas coisas. Quem acertar, a Lara vai dar uma caixa de chocolate. Deixa eu ler aqui o chat. Isso aí, Matheus. Arrasou, tirou onda. Faltou diminuir o tamanho da fonte. Ó. Eu esqueci de botar aquele 10 centímetros. Aí. Faltou outro detalhe também, que é isso aqui. Ó. Você tem que pular aquela linha, tanto no início quanto no depois, no final. E como é uma citação direta, aqui, ó, autor, ano e página. Sempre vai ser assim. Aí o que acontece, pessoal? A gente tem que evitar muito isso. Porque geralmente, quando a gente inicia a graduação, a gente não sabe muito desses detalhes, né? E aí quando a pessoa aprende, porque os professores falam, gente, cuidado com o plágio, não pode copiar e colar, tal. Aí quando o aluno descobre que você pode fazer citação direta, colando, aí eles querem fazer em todo o trabalho. E aí você vê que na citação direta longa, ela é diferente, ó, muda o tamanho, muda a formatação. E aí imagina, se todo o teu texto for assim, a pessoa olhar, é muito fácil de você identificar uma citação direta longa. Entendeu? Teu texto vai ficar todo quebrado assim, ó, com uma formatação aqui, aí outra formatação aqui, entendeu? Então a citação direta longa, ela tem que ser um recurso para tipo assim, se você viu que aquele texto ali está perfeito, aquele trecho, aquele parágrafo, e que se você tentar fazer uma citação indireta, que é você o quê? Pegar a ideia do autor e escrever com as suas palavras, e você acredita que você não vai conseguir fazer isso, aí você usa o recurso da citação direta. Mas, assim, não é aconselhável, entendeu? A gente mostra, assim, para vocês que é importante saber, até para quando vocês estiverem, né, passando para outras pessoas e tal, sempre falar que isso é um recurso, entendeu? De emergência. Mas que não é bom usar sempre. Até aí, ok, pessoal? Damos continuidade? Tudo certo. Opa, beleza. Vamos lá. A citação indireta, né, como eu falei para vocês, nada mais é do que você olhar para um trecho ali do texto e você escrever com as suas palavras. Às vezes a gente faz isso desde o início da graduação, só que a gente não sabia que tinha esse nome. Quando os professores falavam que a gente não podia copiar e colar, a gente olhava, né, para o texto e escrevia, só que a gente não colocava no formato de citação indireta. E nada mais é do que você citar aqui, ó, autor e ano. Não precisa citar a página, entendeu? Se você quiser citar, tudo bem, mas hoje, assim, eu não conheço pessoas que citam a numeração de página nas citações indiretas. Aí aqui, ó, o que aconteceu? Eu trouxe 3 exemplos para vocês. Aí eu coloquei, ó, de acordo com Matar, 1996, a pesquisa bibliográfica é apropriada para os primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente pouco ou inexistentes. Então, ela pode ser dessa maneira aqui, quando você começa assim, de acordo com fulano de tal, segundo fulano de tal, nas palavras de fulano de tal. Mas você também pode colocar diferente. Você pode colocar assim, ó, direto, matar e o verbo. Matar relata, que é pesquisa bibliográfica. Matar informa. Eu, geralmente, eu gosto de usar esse aqui.
no início, eu usava muito esse negócio de segundo e de acordo. Só que aí meu texto ficava muito repetitivo. Todo início de parágrafo tinha isso, segundo e de acordo. E aí eu falei, já que eu posso botar os autores direto, eu já colocava autor, ano e o verbo. E a terceira forma é quando você cita o autor por último. E aí, citando por último, você vê a diferença aqui. Está escrevendo no início, você vai escrever normal. Opa, se colocou no final, dentro de parênteses, e aí você coloca em caixa alta. Beleza, pessoal? Até então, tudo ok? Ou alguma dúvida? Pode perguntar. Sim, qual é a sua dúvida, Juliana? Pode falar. A mensagem não foi de agora, não. Pode continuar. Tá bom. Agora a gente vai chegar na... Opa, gostaria de saber se vai ficar gravado. Pessoal, tem um aplicativo chamado Cira. Vou escrever aqui para vocês. Esse aplicativo chamado Cira, ele é um corretor ortográfico. É claro que, assim, um corretor ortográfico, um aplicativo, ele não substitui, tipo, por exemplo, um professor de português. Mas ele ajuda muito. Quando, por exemplo, você coloca o texto ali nesse aplicativo e tem algum erro, ele informa, principalmente quando tem muitas repetições de palavras. Aí eu vou pegar aqui, como exemplo, para mostrar para vocês como se usa esse aplicativo. É importante falar também que ele não funciona em iPhone, tá bom? Quem tem iPhone, ele não funciona, só funciona em Android. Aí eu vou pegar uma parte de um texto aqui, eu sempre faço dessa maneira. Vou pegar esses dois parágrafos aqui. Aí eu venho, ó, aqui no meu WhatsApp, para a gente ficar conversando. Aí eu boto o texto. Aí eu pego lá no celular esse texto e uso no aplicativo que eu tenho aqui no celular. Normalmente em que eu estou pegando aqui e vou colar ele lá no aplicativo para vocês verem. Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Esse aqui é o aplicativo. Eu acho que não vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui, ó. Não dá para ver nitidamente, mas está vendo que apareceu uma palavrinha em vermelho ali? Aí ele sinaliza, ó, tem alguma coisa errada. Aí você clica em cima da palavrinha para ver o que o corretor está te sinalizando. Ó, possível, encontrado por possível erro ortográfico, que é a palavra medicalização. Como é uma palavra que não é muito conhecida, eles podem acusar esse tipo de erro. Pode falar, Elza. Carlinhos, se você tirou um print da tela e jogar para o WhatsApp, não tem como você pegar e compartilhar com a gente? Acho que tem, que passou as mensagens que parece do WhatsApp. Verdade, tem sim. Peraí.
Vocês estão vendo, gente? Sim, estamos vendo. Então, o que acontece? Tinha uma parte ali do texto que eu escrevi assim, tipo D. E aí, o aplicativo ele acusou. Ele diz assim, ó, tipo D é uma expressão prolixa. É preferível dizer apagar ou categoria D. Então, eu trocaria, eu colocaria tal coisa é uma categoria D do que tipo D. Então, pessoal, assim, como eu já tinha passado por esse aplicativo e tal, vão acusar poucas palavras. Mas, assim, sempre nos trabalhos que eu inicio, estou começando ali pela primeira vez, eu sempre coloco. Eu sempre coloco que aparece muita coisa. Aparece, tipo assim, eu escrevi muito. Deixa eu pensar aqui, muito a palavra substância. Vai dizer, procure variar as palavras. E aí aparecem sinônimos das palavras substâncias para a gente alternar os termos do nosso texto, né? Ou então quando você, tipo assim, acontece muito de você iniciar 3 frases seguidas com a palavra a ou com a palavra o. Aí eles falam, muitas frases iniciadas com a letra a, muitas frases iniciadas com a letra o. Entendeu? É muito interessante esse aplicativo. E aí, eu não sei se vocês usam essa ferramenta também, que é esse site aqui, ó, sinônimos.com. É aí onde você vai e vai pegando palavras semelhantes, né? No caso, tipo assim, quando a gente está escrevendo uma introdução, onde a gente tem que conectar um parágrafo com o outro, aí aqui, vocês já viram, está aparecendo sendo assim. Para não ficar toda hora escrevendo sendo assim, eu posso modificar, ó. Posto isso, à vista disso, desta forma. Eu acredito que muitas pessoas utilizam esse site. Se vocês não utilizam, é bem bacana. Tipo assim. Aí eu não quero usar mais a palavra substância, eu posso utilizar outras, ó, essências, conceituações. O site do Sinônimo também é muito bom. Aí voltando aqui, pessoal, já falei sobre o aplicativo Cira, lembrando, né, novamente, que ele não pega em iPhone, somente em Android. Esse site aqui, ele é um corretor de plágio, o Copy Spider. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar? Não, eu vou abrir ele aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês colocam ele nesse revisor de plágio. Aquele aqui, ó. Aqui que eu tenho que fazer, ó. Você vem aqui em arquivo, você procura um arquivo qualquer, aí você coloca aqui e clica em iniciar. Tem que sempre colocar um e-mail seu. Aí clica em iniciar. Aí aqui ele fica carregando. Até chegar no 100%, ele vai sair um resultado. Alguém utiliza esse aplicativo? Já salvou minha vida algumas vezes. Então, Matheus, eu te confesso que eu não tenho o costume de usar mais o Copy Spider. Por quê? Porque na maioria das vezes que eu usava, ele não detectava quase nada, entendeu? E aí eu uso uma outra ferramenta que para mim é melhor. Deixa eu ver se já carregou aqui. Não, tá. Vai demorar um pouquinho. Eu utilizo isso, tem o Plágios também, que o pessoal usa muito. Mas para mim, pessoal, o que eu mais gosto de usar é esse site aqui, ó, DocXWeb. Vou colocar aqui para vocês.
Primeira vez que vocês utilizarem ele, vocês vão ter que fazer um cadastro aqui. E aí, depois que vocês cadastram, eles só liberam depois de 24 horas para você usar. Aí, feito isso, só você vir aqui no login. Aqui o meu já está salvo. Aí ele é diferente do DocXWeb. Ele você não coloca o documento, você coloca o texto. Estou excluindo esses aqui. Aí o que você tem que fazer? Você clica aqui em atualizar. Não, em pesquisar. Aí você dá um nome para o título do seu trabalho. Por exemplo, Liga Acadêmica. Eu venho aqui no meu trabalho, coloco, eu copio. Aí vou colar ali, ó. É só vir aqui, ó, e clicar em salvar. Aí ele vai ficar carregando, demora cerca de 3 a 4 horas, e aí chega uma notificação no seu e-mail. Essa notificação, ela chega dessa maneira aqui, ó. O DocXWeb ainda está processando. DocXWeb não, o outro, esse nome. Aqui, eu vou pegar um trabalho que eu já fiz. Aí vem assim, a mensagem automática, o título que você colocou, e vem esse arquivo aqui, aí você baixa ele. Você clica aqui e vai abrir o resultado. Aqui apareceu 99% de autenticidade. Autenticidade significa que é um texto novo. Aqui como que aparece, ó. O que está em vermelho significa que são palavras que estão iguais em outros lugares. Aí você clicando aqui, ó, eles já mostram da onde pode ter sido o lugar que você pegou. Aqui, já mostrou o artigo. Ó. Então, assim, para mim, esse site aqui, o DocXWeb, ele funciona melhor do que esse programa aqui que eu coloquei para carregar, que é o CopySpider. É claro que tem palavras que é muito difícil de não estar iguais, entendeu? Por exemplo, isso aqui, ó, temas abordados e profissionais responsáveis. Tem palavras que não tem como, que é difícil, mas aí você vai no sinônimo e vê lá. Sinônimo de temas, sinônimo de profissionais. Aí eu poderia trocar e colocar aqui. Assuntos abordados e trabalhadores responsáveis. Que é bem interessante. Aí aquilo que apareceu ali em vermelho, aparece aqui também embaixo. Ó. Links por ocorrência. Então, assim, acho que essa dica é muito importante, porque quase ninguém conhece esse site, DocXWeb. Vocês já conheciam ele? Alguém conhecia? Eu acho que funciona assim, funciona como texto em inglês. Não? Ah, não conheciam, né? Então, ele é muito interessante para ser usado. Querem fazer alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte do plágio? Podem ficar à vontade, tá? Senão é só falar que eu dou continuidade. Ele tem alguma restrição de tamanho? Tipo, tem que ir colocando... Dá para colocar o texto inteiro ou tem que ir colocando em partes? Tem que colocar em partes, Lara. Acho que ele aceita 20 mil palavras. Então, porque isso também acontece com plágios. E aí eu queria saber se tinha algum outro local que aceitasse um texto maior, quem sabe até o texto completo, mas acho que não, né? Só o DocXWeb, né? O CopySpider. Mas, assim, eu parei de usar ele porque ele sempre usava o CopySpider e não aparecia nada, assim, de plágio. Quando usava o DocXWeb, aparecia alguma coisinha. E aí, no caso, assim, 20 mil palavras é como se fosse praticamente umas 5 páginas, umas 7. Então, assim, dá para você colocar um resumo expandido ali numa boa.
entendeu? De repente, o capítulo. Acaba sendo até maior que o Plágios, porque o Plágios, acho que só cabe um resumo simples. Sim. Assim, um site muito bacana, acho que vocês vão gostar de utilizá-lo. Aí, dando continuidade aqui, a gente chega na parte das referências, pessoal. O que é importante falar sobre as referências? A ABNT, ela tem diversas NBRs. O que são as NBRs? NBRs são grupos que falam sobre determinado assunto. Por exemplo, não sei se vocês já repararam nos editais dos congressos, que eles colocam assim, formatar as referências de acordo com a ABNT NBR 6023. Por que isso? Porque a NBR responsável pelas referências é essa aqui, ó, 6023. E aí, tipo assim, aí tem NBR sobre resumo, resenha e recensão, tem NBR sobre citação direta e indireta, tem diversas NBRs, vou mostrar aqui para vocês, porque eu fiz um curso justamente sobre isso. Aqui, ó, rapidinho, saiu o resultado do Pop Spider. Aqui, deu 100% de progresso. Aí eu não gosto muito, porque é bem provável que tenha alguma palavrinha igual, algum termo igual, que eu queira mudar, mas ele deu 100%, então, assim, eu não tenho mais utilizado ele. Aí, voltando a falar das NBRs, elas estão aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma NBR sobre artigos, uma NBR sobre citações, sobre índice, aqui, sobre numeração progressiva, sobre projeto de pesquisa, sobre referência, sobre resumo, sobre sumário, sobre trabalhos acadêmicos. Então, assim, se vocês puderem adquirir, é bem provável que vocês consigam achar no Google também, entendeu? Algumas eu achei, outras o professor que me deu o curso, por ele ter comprado, ele disponibilizou para a gente. Mas aí eu vou abrir aqui para vocês a de referência, que é 6023. Aqui, ó, ABNT NBR 6023. Aqui tem todos os tipos de referência, ó. Aqui, ó, como você coloca uma monografia, correspondência, coleção de publicação periódica, artigo, evento no todo em monografia, parte do evento, legislação, aqui, tipo, tem praticamente tudo. Material aqui, ó, audiovisual, filme, vídeo, entre outros, documento sonoro, são músicas. Então, assim, é muito interessante que a gente tenha. Pelo menos essa aqui é uma das mais importantes, que é a 6023. A da citação também é uma das mais importantes, e da formatação de trabalhos. Se você tiver essas três, ia bem. Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Aqui, aí, vem os exemplos direitinho. Exemplo 1, exemplo 2. Olha aqui o chat. Não, beleza. Aí, o que eu coloquei aqui no slide, pessoal? Eu coloquei as referências que a gente mais usa, que são livros e artigos. Poderia colocar diversas outras, só que para você fazer um trabalho de qualidade, é preferível que você utilize somente artigos ou livros. O que acontece no livro? No livro, esse aqui, ó, os elementos essenciais para livro ou folheto são autor, ano, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e data de publicação. Você está vendo aqui que não está falando sobre a quantidade de páginas. E não sei se vocês já fizeram algum trabalho que vocês utilizaram o livro e colocaram a quantidade de páginas. Você pode até colocar, só que são elementos complementares, não são essenciais.
Os essenciais são esse aqui, igual tá aqui, ó, Luke, Heloísa, o título, ó, Liderança em Gestão Escolar, 4ª edição, Petrópolis, 2 pontos, Vozes, que é a editora, e o ano. Somente isso, pessoal. Se vocês quiserem colocar mais coisas, é igual tá aqui embaixo. Aqui, colocaram a quantidade de páginas, colocaram que o livro tem 18 centímetros, colocaram o ISBN do livro, que é o endereço, mas não precisa. Até então, tudo ok? Referência de livro ou alguma dúvida? Não? Beleza. Aqui tem um detalhe importante. Ó. Vocês veem que o título do livro ele está em negrito. Em livro é assim mesmo. Quando chega em artigo, o título do artigo ele não fica em negrito. O que fica em negrito no artigo é o título da revista. Aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é uma referência de artigo. Aqui os autores. O título do artigo é esse aqui, ó. Reticuloperitonite, não sei se eu falei correto, traumática associado à esplenitite e hepatite em bovino. Relato de caso. O que entra em negrito é o título da revista. O título da revista é esse aqui. Veterinária e zootecnia. Aí depois disso, o que vem? Vírgula, local de publicação, São Paulo, vírgula, V.18, que é o volume, N.4, que é o número, P. É sempre o P, pessoal, não é PAG, é só o P mesmo. Quantidade de páginas e o ano. Aqui está um pouquinho diferente, que é quando você coloca o link. Aí você coloca disponível em, o link, acesso em. Você não coloca 16 de março, não. A ABNT ela indica que você tem que abreviar os meses, exceto maio. Maio você escreve direto. Até aí tudo ok, pessoal? O primeiro nome tem que estar em caixa alta. Sim, que no caso é o último nome do autor. Igual o meu, por exemplo, Carlos Eduardo da Silva Barbosa. Você vai colocar Barbosa, vírgula, Carlos Eduardo da Silva. Outra dica importante, pessoal, é o seguinte. A ABNT, ela deixa bem livre, caso você queira colocar o nome por extenso ou abreviado. Só que o que você tem que fazer? Se você começou colocando lá em cima na primeira por extenso, você escreve o nome dos autores por extenso até o final. Se você começou abreviando, isso, link de acesso opcional. Se você coloca por abreviando, igual está aqui, ó. Aqui no primeiro eu abreviei. Escrevi o Doreia, e aí ó, o RD, abreviei, Costa, JN, abreviei, Batista, abreviei. Mas eu tenho a preferência por escrever por extenso. Igual aqui, ó, Pereira, Wilza Rocha. O que acontece? Nos trabalhos de graduação, eu gosto de escrever por extenso. Só que em alguns editais de congresso, eles estão pedindo para não colocar por extenso, para abreviar. Eu não sei se é para diminuir a quantidade de páginas e tal, mas geralmente eles estão... Já teve trabalho que eu submeti, que ele foi aceito, e os avaliadores pediram para modificar as referências, para abreviar. Aí eu falei, tudo bem. Abreviei, submeti de volta, foi aceito e publicado. Aqui, ó, vocês vão ver que aqui nessa ABNT, que eu mostrei para vocês, ó, vou escrever aqui meses. Vai falar sobre a abreviação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem que abreviar. Ó, janeiro, fevereiro, só o maio. Maio se escreve direto, por extenso. Os outros meses você abrevia. Aqui, ó. A regra muito importante. Não, vou deixar isso aqui para depois. Vou mostrar esse trabalho aqui para vocês. Ele tem algumas coisas erradas nas referências.
Vocês conseguem ver o que está errado nessa referência aqui? Nessa primeira? Pode falar, Letícia, Juliana. Acho que elas sabem. Clara sabe. Valéria, Vitória O sabe. que era para estar em negrito é revista, ao invés do título. Isso. Esse espaço antes do sobrenome do autor, como se fosse de parágrafo. É errado, tá parágrafo, né? Essa aqui, ó. Esse aqui é um capítulo de livro. Quando é capítulo de livro, é assim, ó. Caixa alta, o sobrenome. Esse aqui é o título do livro. Saúde mental, desinstitucionalização e novas estratégias de cuidado. O IN significa dentro. Na verdade, esse aqui é o título do capítulo. O que fica em negrito é o livro. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá, pessoal? Olha o que está faltando. A edição, vamos supor que é a quarta edição. Vou colocar aqui, ó. Quarta, ed. Você coloca ed. Vamos supor que é a editora Vozes. Não, vamos supor que foi publicado em São Paulo. São Paulo, 2 pontos, Vozes, que é a editora, vírgula 2012. As páginas do capítulo. Tudo ok, pessoal? Esse aqui, ó, é uma referência de um vídeo no YouTube. Aí no vídeo no YouTube, o que você pode colocar? Os autores, normalmente, o título do vídeo do YouTube em negrito, o ano e a quantidade de horas, minutos e segundos. Somente isso. Isso aqui é uma lei. Aí o título da lei vai em negrito. Aqui o local, Brasília, vírgula, Distrito Federal, ABR de abril de 2001. Nesse artigo de Lacerda aqui, tem um erro também. Vocês conseguem identificar? Deixa eu olhar o chat. Sim, quantidade de horas é opcional. Eu que gosto de colocar. Bom, na plataforma, sim, entendeu? Eu teria que colocar ali que é do YouTube. Se for assim, DVD, alguma coisa assim que você viu, algum canal, Netflix, é bom você colocar. Isso, Lara. As referências, pessoal, o espaçamento é simples e alinhado à esquerda, não tem parágrafo. Mas tem um erro aqui, ó, que poucas pessoas percebem, ó. Página de 363 a 372 de 2016. E nesse aqui está faltando o quê? Volume e número. Aqui tem. Aqui está sem. E aí agora a gente conserta o quê? O espaçamento. Aqui, ó, como a Lara falou, seleciona. As referências elas são alinhadas à esquerda, sem parágrafo e espaçamento simples. Aqui, ó, fica dessa maneira, fica bem juntinho. Vocês sabiam dessa formatação? Ela é totalmente diferente da formatação do texto. Lá no texto foi igual eu mostrei para vocês, ó. Espaçamento 1,5, parágrafo 1,25, já nas referências é diferente. Isso, Matheus, segue o mesmo, tamanho 12. O que muda é o espaçamento e alinhamento.
Um outro detalhe também, pessoal, é esse aqui, ó. Acredito que todos aqui saibam que as referências elas são em ordem alfabética. Mas vamos supor que está embaralhado aqui, ó. Vamos supor que está desse jeito. O que você pode fazer, ó? Seleciona, vem aqui e clica aqui, ó. Classificar. Você clica aqui, parágrafo, texto, crescente, dá um OK. Eles colocam para você em ordem alfabética. É sempre bom você fazer isso, só que eles desconfiguram. É só você arrumar aqui. Aí eles colocam em ordem alfabética para você. É só você clicar aqui no finalzinho e dar um Enter. Isso aí eu fui saber depois da metade da graduação. Não sabia, não. Vocês sabiam dessa questão? De colocar em ordem alfabética, assim, no automático? Antes eu fazia no manual. Já de um por um. É o maior trabalho. Então, já pega essa dica aí também. Né? Isso aí é legal. Aqui eu cometi mais um erro de propósito. Não sei se vocês viram. Aqui está meio cinza. Tá vendo? O que está escrito. Selecionar tudo. Colocar em preto. Agora tá OK. Aqui essa é a formatação da referência. Normalmente eu coloco como regra de ouro. As referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Ou seja, ela tem que estar com essa linha, esse espaçozinho aqui em branco. Ó. Você já vê que é pequenininho aqui, ó. Não é 1,5, é simples. Aí você confere aqui, ó. Aqui tudo 00, OK. Alinhamento esquerdo. Espaçamento simples. Aí, tá tudo certinho. Aqui você dá um Enter. Foi. As referências estão OK. Ver se o texto está OK. Aqui para você confirmar. Você sempre confirma isso aqui. Se o espaçamento está 1,5, né? Essa linha em branco. Aqui, ó, tá OK. Todo o texto está OK agora. Aqui, aquela questão que eu falei para vocês no início. Sempre as seções, ó, são alinhadas à esquerda. A primeira linha que é parágrafo. Se o seu trabalho for um objetivo só, você deixa sem o S, entendeu? Tem gente que erra nisso. Coloca objetivos. Mas o objetivo é um só. Relatar o acompanhamento das atividades realizadas em um CAPS-AD no estado do Rio de Janeiro. Tira o S, que é um objetivo só. Pessoal, é isso. É algo assim bem rápido, bem prático. Aqui são os meus contatos, né? Meu e-mail, meu WhatsApp, para quem quiser, meu Instagram, para quem quiser assistir uns memes. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E agora vocês podem fazer perguntas aí que eu vou responder a vocês. Isso. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para saná-las. Aproveitem. Pode falar. Então, a lei, eu nunca gravo a lei de cabeça, pessoal. A lei, o que eu faço? Eu vou lá na norma e vejo como é que é. Mas aqui, ó, Brasil é uma instituição, caixa alta. O número da lei e a data você também coloca em caixa alta. E o título você escreve normal, ó. E aí coloca em negrito. Em seguida, o Estado, Brasília, Distrito Federal, com um mês e ano, que foi publicado. Então, assim, como eu falei, tem muitas coisas da BNT que é bom a gente gravar. E tem coisas que se você não gravar, você recorre. Você vai até a NBR, você escreve aqui, ó, no Google, NBR 6023.
Aí tem ela aqui, ó, só vocês baixarem. Ninguém mandou deixar em gratuito, ó, já estou mandando para vocês. Outra questão que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, pessoal. Você pegar referência pronta. Eu faço muito isso aqui para ganhar tempo. Vamos supor que eu estou pesquisando um artigo sobre saúde mental infantil. Apareceu diversos artigos aqui, né? O que eu faço? Tá vendo onde está escrito aqui citar? Se você clicar aqui, ó, aparece a referência pronta para você, ó. Aí você pega, copia e cola. Só que é bom você verificar se está tudo ok. Eu sempre olho para conferir, porque às vezes está faltando alguma informação. Aqui está ok, ó. Nome dos autores, o título, ó, a revista em negrito direitinho, volume, número, página e ano. Ok. Só faltou uma coisa, a cidade em que foi publicado. Aí o que eu faço? Abro o artigo para procurar. Em alguns não aparece. Se não aparecer, tudo bem, mas se aparecer, você vai e coloca. Vamos ver se eu acho aqui. Se alguém achar, pessoal, pode falar, tá? Aqui, tá vendo? Aqui, ó, não fala. Tem o ano, 2008, o volume, o número, mas não fala nada sobre a cidade de publicação. Porém, aqui está dizendo que foi no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, que fica no Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é aqui perto de onde eu moro. Então, é só acrescentar ali, ó, Rio de Janeiro. Vamos ver outros aqui, ó. Esse aqui também é a mesma coisa, ó. O pessoal esquece muito de colocar a cidade em que foi publicado. E geralmente os avaliadores também nem ligam, porque alguns deles nem sabem, entendeu? Esse detalhe. Mas assim, uma vez que a gente aprendeu a fazer correto, não tem o porquê a gente ignorar o conhecimento que a gente aprendeu, né? Por exemplo, aqui já aparece, ó, Maringá. Aqui, volume, número, página, publicação, mês, ano, e aparece a cidade, Maringá. Como lá não apareceu, o que eu ia fazer, ó? Pego aqui, ó, copio e colo, vou lá no meu trabalho, ó, L, depois do LM, coloco aqui, ó, só que ele vem com uma fonte diferente. Eu acrescento aqui, ó, Maringá, vírgula, coloco aqui em times, tamanho 12. Pronto, pessoal. Vocês sabiam dessa técnica aqui do Google Acadêmico, de pegar a referência pronta? Dica de ouro, né? Pra gente ganhar tempo. Sabia, Lara, dessa? Muito boa, né? Conhecia, sim. Pô, antigamente fazia tudo por extenso e demorava pra caramba. Perdi meio ponto porque eu coloquei errado. O que você colocou errado, Matheus? A lei? Pô, teu professor foi rígido, né? Demais. Pode perguntar, gente. Tem um tempinho ainda. Tinha alguma coisa aqui que você não sabia, Lara? As mais opções, né, para verificar a questão do plágio. Ah. Letícia, Juliana. Como eu aprimorei? Ah, então, vou contar um segredo para vocês. Foi no quinto período. No quinto período eu vi que uma amiga minha, ela teve 3 trabalhos no congresso publicados e ela não me convidou para participar. Eu fiquei com inveja. Eu falei assim, caramba, eu tenho que passar essa menina. Aí eu comecei, né? Tô falando da Elida, ou Elsa, tu conhece ela? Como ela não tá aqui, eu posso falar o nome dela.
Aí eu fiquei revoltado, falei, caramba, eu tenho que passar ela, mano. Aí eu falei, aí eu comecei, aí eu procurei algum professor para me ensinar. Só que o professor, assim, pelo menos na universidade que eu estudo, eles não têm muito tempo. Então, assim, quando você vai falar com eles sobre isso, eles nem dão muita atenção. Aí o que que me ajudou a aprimorar? Os eventos que a gente participa, que eu participo, a Lara participa, a Vitória, sempre tem profissionais ali disponíveis. E aí pergunto, poxa, você pode orientar meu trabalho e tal? E como eles também precisam de publicação, eles acabam orientando, e orientam, tipo assim, bem mais rápido. Foi onde eu conheci o André. O André, ele deu a palestra para vocês, Lara? Sim. Não, conheci o André assim, eu vi que ele era de psicologia também. Aí falei, pô, André, já tem alguns trabalhos, bastante trabalhos publicados, mas queria saber se você poderia me orientar. Aí ele aceitou. Aí, tipo assim, eu mando o trabalho para ele num dia, ele revisa no mesmo dia ou no dia seguinte. E assim, todos os trabalhos que eu publiquei, ele tá como orientador. Assim, a figura do orientador, ela é muito importante também. Aí fui aprimorando assim dessa maneira. E aí ele sempre conversava comigo, ele falava assim, Carlinhos, tua escrita tá muito boa e tal, só te indico trocar algumas palavras, ó. Você está utilizando muito a palavra através. Os, foi algo que eu falei até com a Vitória, não sei se a Vitória está aqui ainda. Os avaliadores de trabalho, eles não gostam que vocês coloquem a palavra através, que falam que através significa atravessar. É preferível você colocar por meio de, por intermédio de, do que colocar a palavra através. Entendeu? Questão de palavra repetida. E aí, sempre recorria ao site sinônimos.com. E essas técnicas que eu falei para vocês. Escrevia o trabalho, primeira coisa que eu fazia, pegava 3 a 4 parágrafos, jogava no Cira e via se tinha alguma coisinha que o aplicativo indicava para modificar. E aí fazia as correções. Depois de fazer a parte do Cira, pegava o texto, ia no DocXWeb para ver se tinha alguma palavra ou outra, algum termo que está aparecido em algum site. Fazia todo esse procedimento. Então, era mais isso. Só que tem alguns trabalhos assim que são um pouco pequenos, como resumo simples, resumo expandido, que eu nem passo mais no revisor de plágio, entendeu? Porque é bom você ter essa consciência também. Se você sabe que você não copiou e colou de nenhum lugar, você não precisa passar. Mas às vezes eu gosto. Por exemplo, a Letícia que está aqui comigo, a gente está construindo o nosso TCC. Então depois a gente vai passar no plágio. Não porque a gente copiou e colou, mas porque pode ter algum termo ali. Vou até parar a apresentação aqui. Pode ter algum termo ali que está parecido com em algum site e tudo mais, para você ter essa garantia também. E é assim, uma dica para isso não é válido para a submissão de trabalhos em artigo, mas para a graduação é muito importante. Eu sempre, quando eu envio um trabalho de graduação, quando eu envio por e-mail do professor, eu pergunto, é necessário enviar o relatório da revisão do plágio? E aí eles já ficam assim, caramba, poxa, ele sabe disso e tal. Então eles já veem que você sabe de alguma coisa. Então eles já te olham diferente. Entendeu? Então eu sempre faço isso. Pergunto, falo, passei no plágio 3 vezes e tal. Entendeu? É mais isso. Mais alguma Essa pergunta? questão do através eu não conhecia, mas já vou colocar em prática. Tem gente que não gosta, não. Aqui para o Matheus que perguntou, né, sobre como aprimorar, eu acredito que a melhor forma realmente é ir tentando, é escrevendo, é correndo atrás, né, porque é através dessas oportunidades, dessas tentativas que a gente vai ganhando experiência mesmo, né? Então, toda oportunidade a gente tem que estar tentando, é isso aí, é escrever. É verdade, assim, eu comecei assim, deve ter praticamente 1 ano e meio, foi no início da pandemia. Então, comecei só com os resumos simples, né, que são geralmente de 300 a 500 palavras e tal, só fazia resumo simples. Aí chegou uma hora que eu falei assim, caramba, pô, tem que fazer algo diferente. Aí fui para o resumo expandido, geralmente é de 3 a 5 páginas. E aí fiquei todo inseguro de fazer o meu primeiro resumo expandido, mas aí foi aceito. Aí quando
quando é aceito e começa a ser aceito, você vê que você está ganhando uma experiência legal ali. Aí foi quando eu consegui escrever um capítulo de livro. Hoje eu acho que eu já tenho 8, 10 capítulos. A Lara deve ter mais do que eu. Lara e Vitória. Aí, assim, não vou dizer que você menospreza, mas você vê que você está num nível legal, está experiente, você escreve com mais segurança, entendeu? E só tem trabalho recusado quem não submete, pessoal. É escrever, é submeter. De início pode ser recusado, mas depois que o primeiro for aceito, você não para mais, entendeu? Eu comecei também no mesmo período, foi justamente na pandemia, né? E é viciante. Escrever é viciante. E assim, não sei se você participou do Conks, Lara. Participei. Tipo, o Conks é um congresso que a gente participou. Eu acho que eu tive 34 resumos simples aceitos. Aí eu coloquei lá no Lattes os 34, aí, tipo assim, passou de 100. Aí eu falei, cara, meu, já tá muito grande, eu acho que eu não preciso mais e tal, vou parar um pouco. Então, assim, eu tô querendo parar um pouco já, porque tem muito. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque vai chegar, no início, você quer a mesma quantidade. Só que aí vai chegar uma hora que alguém vai olhar o teu currículo, vai ver que é um currículo enorme e não vai querer nem ler direito. Então, tem esse perigo também, entendeu? De estar muito grande, de estar muito extenso. E a outra questão de você sair se enfiando em trabalhos que não é da sua área, entendeu? Aí tu é da enfermagem, daqui a pouco tu tem um monte de trabalho que não tem nada a ver com a sua área, entendeu? Então, assim, nada é melhor que você ter um currículo, assim, pequeno, com o mesmo trabalho, mas voltado para a sua área de pesquisa, entendeu? Que, de repente, algum pesquisador pode olhar, pode identificar os seus trabalhos ali e ver assim, caramba, poxa, esse aqui ele fala muito sobre a atenção primária. Poxa, o Radisson ele tem uns trabalhos interessantes sobre urgência e emergência e tal, do que olhar para um que tem um monte de assunto, vai pensar assim, poxa, acho que essa pessoa está meio perdida, né? Tá em um monte de trabalho com temáticas diferentes, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência de saber até que ponto a quantidade ela é importante, né? Isso, ter um foco. Eu confesso que eu ainda estou meio perdida, mas uma hora eu vou me encontrar. E se não há mais dúvidas, eu gostaria de agradecer a você, Carlos, pela aula e pela disponibilidade. Acredito que foi bem esclarecedor para todos. E muito obrigada, mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui na LIP. Nada, eu que agradeço, poxa, Lara, primeiramente aí pelo convite, né? Você é uma pessoa que eu admiro bastante aí, torço para o seu sucesso. Espero que a gente tenha muitas produções juntas também. Obrigado, Matheus, Jordan, Renata, deixa eu ver o nome aqui. Vitória, Radisson, Letícia, Gabriela, Juliana, né? Juliana e Letícia por ter me acompanhado, a gente está sempre junto aí. Muito obrigado. Deixa aqui meu Instagram para quem quiser entrar em contato futuramente. E é isso. Esse ano eu me formo, né, no finalzinho do ano, e aí já posso trabalhar no ano que vem como orientador de trabalho. Só entrar em contato para a gente produzir junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí a todos. Um abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Caso vocês queiram um slide, eu passo para a Lara, tá bom, gente? Aí eu repasso. Tá ótimo, pessoal. Podemos encerrar, Lara? Podemos. Vou encerrar aqui. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Beijão.